Só que fazendo desta forma não fica totalmente ordenado. Por quê? Porque da forma que ele está fazendo aqui, ele pega o valor da primeira coluna e compara com o valor da segunda coluna. Depois pega o valor da segunda coluna e compara com o valor da terceira coluna. Depois pega o valor da terceira coluna e compara com o valor da quarta coluna. Só que o correto seria fazer o seguinte: pegar o valor da primeira coluna, comparar com a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e até a última coluna. Aí depois pegar o valor da segunda coluna, comparar com a terceira, quarta, quinta, sexta até a última. Depois pegar o valor da terceira coluna, comparar até a última, tá? Então, o código ele é um pouco mais complexo. Eu vou ter que substituir aqui, ó. Onde está call mais 1, eu vou ter que substituir por call posterior, tá? Então eu vou substituir todas aqui. E onde está só call, eu vou substituir por coluna, né? Eu vou substituir por call posterior, tá? Só que eu vou ter que pegar aqui quando tem o parêntese aqui, senão ele vai substituir outras coisas aí. Então quando tiver assim o call, eu vou substituir por call anterior, tá? Vou substituir todas, ok? Aí o que vai acontecer? Ele vai percorrer a coluna anterior e vai ficar comparando com todas as posteriores, tá? Então vai ser o seguinte, ó. Aqui eu vou ter uma variável chamada call anterior e vou ter outra variável chamada call posterior. Aí eu vou ter que fazer um outro for aqui, tá? Esse aqui vai ser o da call anterior, tá? Eu vou ter que fazer um outro for, que ele vai fazer o seguinte: for call posterior igual a call anterior mais 1. Por que mais 1? Porque ele vai ficar sempre uma coluna a mais a coluna anterior, tá? To coluna menos 1, tá? Então, a coluna anterior, ela vai até coluna menos 2. E a posterior, ela vai até coluna menos 1, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó. Next, coluna posterior, tá? Aí a lógica é a mesma do código que nós estávamos vendo, tá? Ele vai fazer o seguinte: quando está na coluna anterior, né, ele vai pegar o valor da coluna anterior e vai comparar com o valor da coluna posterior, tá? Se o da posterior for maior, aí ele troca de posição, tá? Eu vou fazer aqui
no passo a passo para a gente ver como que ele vai executar, certo? Então, apertando F8 aqui, ó. Coluna anterior está valendo 1. Coluna está valendo 11, tá? Então, ele vai dar 1 até a 9. Ele vai fazer isso aqui, ó. Da 1 até a 9, né? Esse aqui é o for da coluna anterior. Agora, apertando F8, aqui, ó, coluna posterior tá valendo 2, tá? Coluna posterior vai daqui, ó, da 2 até a 10, tá? Aí, tá perguntando aqui, ó, o valor da coluna 1 é maior que o valor da coluna 2? Vamos ver aqui, ó. O 1 não é maior que o 2, então ele vai sair desse if aqui, tá? Aí vai perguntar de novo, o valor da coluna 1 é maior que o valor da coluna 3? Não, não é, tá? Como aqui na coluna 1 está o valor 1, que é o menor, então ele não vai entrar aqui nenhuma vez, tá? Eu vou passando aí porque ele não vai entrar, não vai entrar. Só vai entrar quando eu mudar aqui a coluna anterior, tá? Que é quando mudar aqui para a coluna 2. Então vamos lá. Aí mudou. Coluna anterior agora vale 2. Posterior está valendo 11 por enquanto. Agora a posterior vale 3, tá? Então ele vai perguntar, o valor da coluna 2 é maior que o valor da coluna 3? Sim, nesse caso aqui, ó, o 5 é maior que o 2. Então ele vai fazer a troca aqui das posições, tá? Vamos ficar olhando aí, ó. Agora ele vai trocar uma posição, ó. O 2 vai passar para o lugar do 5. Olha lá, passou. E agora, no lugar que estava o 2, vai ser o 5. Então agora ele trocou, tá vendo? Aí, passar para o próximo agora. O valor da coluna 2, que é o valor 2, é maior que o valor da coluna 4, que é o 7? Não. Então ele vai passar para o próximo. O valor da coluna 2 é maior que o valor da coluna 5, que é o 6? Não. Tá? Então agora ele não vai mais trocar. Tá? Então eu vou avançar aqui até ele trocar o valor da coluna anterior. Trocou. Agora a anterior está na 3. E a posterior está na 4 agora. Tá? Então ele vai perguntar, o valor da coluna 3, que é o 5, é maior que o valor da coluna 4? Não. Então ele não vai entrar aqui. O valor da coluna 3, que é o 5, é maior que o valor da coluna 5, que é o 6? Não. Então ele não vai entrar aqui. O valor da coluna 3, que é o 5, é maior que o valor da coluna 6, que é o 8? Não. Então ele não vai entrar aqui. O valor da coluna 3, que é o 5, é maior que o valor da coluna 7, que é o 4? Sim. Então agora ele vai entrar aqui, ó. Entrou. O 4 vai ficar no lugar do 5 e o 5 vai ficar no lugar do 4. Olha lá. Trocou. Trocou. Tá? Então agora ele pergunta aqui, ó, o valor da coluna 3, que agora é o 4, é maior que o valor da coluna 8, que é o 9? Não, tá? Então ele não vai entrar aqui. Agora na próxima ele vai entrar, porque o 4, que é a coluna 3, é maior que o 3, que é a coluna 9.
Tá? Então ele vai entrar aqui, ó lá, vai trocar de posição. O 3 vai trocar de posição com o 4. Trocou, trocou, tá? Vai perguntar aqui, ó, o valor da coluna 3, que agora é o 3, é maior que o valor da coluna 10? Não. Então, ele não vai entrar aqui. Vai passar agora para a próxima coluna anterior, que é a coluna 4. O 7, tá? Ele vai perguntar se o 7 é maior que o 6. Não é, tá? Então, perdão. O valor da coluna 4 seria o 7. Ele está comparando com o valor da coluna 5, tá? Que é o 6, tá? Então, o 7 é maior que o 6. Então, ele entra aqui. Então, o 6 vai ficar no lugar do 7 e o 7 vai ficar no lugar do 6. Olha lá. Trocou, trocou. Tá? Tá ainda na coluna 4, que agora é o 6. O 6 é maior que o da coluna 6, que é o 8? Não. Então, ele não vai... Tá? Agora ele vai trocar, ó, porque o 6, que é a coluna 4, é maior que o 5, que é a coluna 7. Então, vamos lá. O 5 vai ficar no lugar do 6 e o 6 vai ficar no lugar do 5. Trocou, trocou, tá? Então, ele perguntou aqui, ó, o valor da coluna 4, que é o 5, é maior que o valor da coluna 8, que é o 9? Não, então não entrou, tá? Então, assim, ele vai trocando os valores, tá? Eu vou acelerando aqui, ó, para você ver que aos poucos ele vai trocando aí, tá? Já deu para entender qual que é a lógica que ele está seguindo, tá? Então ele está trocando ali, ó, ok? Tá trocando aí os valores. Olha lá, já fez mais uma troca. Então, ó, já tá ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Agora ele vai ter que trocar o 7. Vai ter que... Olha lá, trocou o 7. Agora vai trocar o 8. Olha lá, trocou o 8, 9. Agora já tá ordenado, tá? Então ele não vai trocar mais nenhum. Olha lá, chegou no EndSub, tá? Então este é o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.